Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Você, como ator, tem algum tipo de relação com os personagens fora do set, fora do palco? Você fica pensando neles em casa? Como é que é isso para você? Eu não penso no personagem, não. Eu penso, às vezes, nas cenas que eu tenho para fazer. Por exemplo, se eu tenho uma cena muito difícil para fazer amanhã, que requer uma carga dramática, requer algum sofrimento grande, assim, algo que eu nunca tenha vivido, eu meio que me contamino um pouco. Eu já vou me preparando, já vou para o set já todo envolvido. Já dormi pensando como é que eu faria. E, tipo assim, então eu meio que vou me entristecendo um pouco para chegar, ou não me entristecendo, eu vou me sensibilizando, eu fico mais sensível. Quando eu tenho que fazer algo que vai me levar a alguns limites assim, emocionais, eu já vou me sensibilizando na minha vida. Eu fico sensível, muito mais sensível. Então, eu já chego lá, já vou estar sensível a tudo. Então, mas eu já vou me preparando, Não é para ser na hora, tá? Pá, na hora, porque TV, cinema, TV, tem muito isso. Você é o momento certo. Você não pode gastar. Não adianta. Uma vez eu fiz uma série que eu tinha uma cena que morria um personagem, e aí eu fiquei chorando. Quando eu vi no ar, não apareceu nada. Aí eu falei assim, ih, caramba. Porque eu não fiz na hora certa. Eu chorei antes, durante, depois, mas na hora exata não tinha uma luz adequada para pegar a lágrima, então não valeu. Foi péssimo. Mas aí eu aprendi que você tem que realmente estar pronto para na hora do gravando. Ou até não, porque às vezes gravando e não deu certo, você tem gravado depois do segundo gravando, do terceiro gravando. Então você tem que estar muito sob controle das suas emoções, sabendo que você é capaz de, se você precisa transbordar, depois daquela fala, você tem que estar se exercitando para o transbordamento, né? É muito isso. Eu tinha uma cena, por exemplo, no Rei Davi, que escreviam assim: aí ele se rasga de emoção. Aí Davi se rasga de emoção. Cara, não tem registros contemporâneos de uma pessoa se rasgar de emoção. A gente fala rasga coração, mas se rasgar de emoção não é uma coisa contemporânea, não é uma coisa, não é mais normal. Não é? Antigamente, as pessoas faziam isso. Elas se emocionavam e elas se rasgavam, mostravam para todo mundo que elas estavam com o coração em frangalhos, assim, então iam para as ruas. Isso é um hábito que a gente não está acostumado. Então, eu tinha que estar muito preparado para algo que eu nunca vivenciei, nunca vou vivenciar, tipo assim, por exemplo. Mas a gente tem que fazer. Essa tua resposta me ocorreu perguntas que eu sempre faço. Por exemplo, você falou aí, algo que eu nunca vivenciei, mas tenho que fazer. O que é mais difícil para você? É fazer o personagem mais distante possível de você ou aquele mais próximo, que tem emoções que você teve na vida, que mexe com a tua história? O que é mais difícil?
Às vezes é mais fácil quem está mais distante de você, mas às vezes é sofrido você chegar a esse distanciamento também. Eu fiz uma série agora, o Arcanjo Renegado, que é um personagem muito distante de mim. Foi muito sofrido para mim chegar nele, porque era muito diferente de mim. Assim, eu lutava. Depois que eu vi no resultado final, que eu fui entender. Mas o processo foi difícil, que eu falava, caraca, não estava satisfeito, mas eu via que toda essa insatisfação minha era para construir algo diferente mesmo de mim. Mas, ao mesmo tempo, você, às vezes, fazer só coisas parecidas com você também não te dá tanto prazer, porque você fala assim, está sendo fácil demais, tá muito só ser espontâneo. Então, o ator está sempre buscando dificuldades, eu acho. E eu acho, então, estou concluindo, que eu acho que o melhor sempre é fazer algo diferente da gente. É sempre mais prazeroso um pouco. Aí você falou assim, quando eu vejo... Você gosta de se ver? Nunca gostei. Sofria demais no início. Não, acho tudo péssimo. E no início eu sofria muito, mas eu tive que aprender a ver e não sofrer. Aí comecei a gostar de algumas coisas que eu olhava. O Luiz Fernando Carvalho foi um cara muito importante para isso para mim, porque quando a gente gravava O Rei do Gado, a gente gravava numa fazenda e num hotel perto de Serra Verde, lá no interior de São Paulo. Aí, Serra Negra. Aí ele mostrava toda vez que a gente acabava o dia de gravação, depois do jantar, tal, ele chamava a gente na ilha de edição, que tinha improvisado lá no hotel, e mostrava muita coisa para a gente. Isso foi muito importante para mim, para eu entender de edição, eu entender de posicionamento de câmera. Foi muito importante eu entender, ver, assistir o trabalho, sabe? Mas nem tudo eu vejo. Por exemplo, essa série que eu estou te falando agora, que te falei agora, que eu fiz na Globoplay, eu não assisti uma cena, nenhuma. Então, essa minha angústia ela foi se acumulando até ao longo da série. Assim, só assisti depois que foi no ar. E eu curti, mas eu não assisti nada. Eu confiava na direção. Assim, vocês estão certos, é o que vocês querem, tal, vamos lá, vamos fazer. Isso, às vezes, por causa da correria, por causa da forma que é feita, né? Então, eu gosto de assistir para... Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Eu fiz a série com a Justiceira, que eu falei que era película na Globo, na série de ação, com a Malu Mader. Malu Mader, né? Isso. Era a direção geral do Daniel Filho. O Daniel Filho, ele é um monstro, assim, ele é um cara que sabe tudo de TV. Tudo. O cara para saber de TV é Daniel Filho. Então, foi maravilhoso trabalhar com ele, porque ele fazia a gente assistir. A gente era película, mas antes ele gravava no vídeo assiste, uma câmera de vídeo acoplada. Então, a gente gravava, assistia, e ele dirigia, falava assim, ó, tá vendo aqui? É melhor você ficar aqui. Então, era uma direção técnica. Aí depois ele filmava. Aí ele rodava o rolo. É importante, é muito importante se ver. Importante se ver para aprender mesmo, para aprender. Para você ver o seu erro, você saber consertar. Essa é a diferença do teatro para o áudio, né? Para o audiovisual. É uma grande diferença. Agora, quando é um trabalho que você já fez lá atrás, que reprisa, é mais tranquilo assistir? O que você já viu que era ruim, continua ruim e pronto. Você nossa, como era ruim, como era verde, como eu estava iniciando. Tem muito isso. Mas tem aqueles que você gostou, que eu vou gostar sempre de que eu gosto. Se eu gostei há um tempo atrás, eu vou gostar sempre. Toda vez que eu assistir O Rei do Gado, por exemplo, eu vou amar, porque é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem o que tirar ali. Qual personagem?
do Rei do Gado, o Henrico Mezenga. Aí você fez uma novela de muito sucesso, que era dos Cinco Irmãos, uma música da cor do pecado, né? Da Cor do Pecado. Foi minha Aquele última personagem... novela na Globo. Oi? Foi a última? Foi minha última novela. Foi. E foi um sucesso enorme, aquele núcleo, principalmente, né? Que tinha Rosi Campos, tinha o Cauã Raymond, você, o Magal, o Gianecchini. Qual personagem você fez na TV que você... É claro que o público se renova, o público vai... Mas qual personagem que você fez na TV que a pessoa que o público fala? Leonardo Brício. Foi esse da Cor do Pecado? Foi o Julinho? Foi o Mezenga? Que tem um que sempre que está na frente dos outros, né, Léo? Eu diria uns. Eu posso tirar assim, o Henrico Mezenga, do Rei do Gado, o Ricardo Medeiros, do Anjo Mal, o Tiago Olinto, da Muralha. Adeus, Isabel. Que, aliás, é fantástico o personagem. E Rei Davi. Acho que esses 4 personagens assim simplificam. Tá tudo dentro ali, assim, é profundidade, é entrega. Todos esses trabalhos foram muito importantes para mim. Os outros eu não vou desmerecer nenhum dos outros, como o da Cor do Pecado, tal, outros. Mas esses 4, assim, para mim, são muito importantes na minha vida. Assim, tipo assim, é o Rei do Gado, o Henrico, o Anjo Mal, o Ricardo Medeiros, depois a Muralha, o Tiago Olinto e Rei Davi. Esses, na dramaturgia, foram com muita consistência, teve muita entrega, foram trabalhos difíceis, duros, sofridos, mas todos tiveram um bom resultado, eu acho. Esse personagem, Ulisses Sardinha, ele tinha um pouco de humor, né? Era um núcleo de humor. Como que é para você fazer comédia? Eu gosto, eu curto. Eu curto. Só que, para mim, a comédia, como tudo, como um drama, tudo tem que ser feito com muita verdade. Muita verdade. Teve um determinado momento que eu sofri um pouco, porque a comédia dali estava virando um pouco de pastelão, que não sou contra o pastelão, mas estava quase virando isso e eu já não curto tanto. Então, eu deu uma certa sofrida num determinado momento. Mas porque é o lance de não perder a mão, né? Tipo assim, geral, não só quem está escrevendo, quem está dirigindo, quem está atuando, tudo. Tá ficando tudo muito engraçado. Cuidado, que não pode perder a verdade. Não pode perder a verdade. E eu acho que em um determinado momento quase que aconteceu isso. Mas a novela foi um sucesso, foi realmente um marco. E eu contribuí bastante para essa novela, porque muita coisa ali que eu levei até do teatro para lá, sabe? Aquele Ru que a gente tinha na novela,
Eu levei porque eu fazia no Péricles uma peça, um Shakespeare que eu fazia, que o meu mesmo preparador corporal que tinha na novela, que era o Danny Hu, era um cara de Kung Fu, era o meu preparador da peça que já tinha feito. Então, numa improvisação, eu brinquei, falei para o Dani, vamos usar aquele comprimento, que era o comprimento do meu personagem na peça de Shakespeare, que é um comprimento de Kung Fu. Aí eu falei assim, vamos fazer. Isso surgiu numa improvisação que eu levei, ficou marca de todos os personagens da novela, virou marca das pessoas na rua, Então, quer dizer, querendo ou não, eu também contribuí para essa novela, eu sempre tento contribuir. Mas é isso. Todas as novelas também, por elas serem muito grandes, muito extensas, todas têm o seu problema também, né? Todas. Deixa eu perguntar uma coisa. E o vilão? Você fez algum vilão no teatro, na TV? Fiz no teatro e na TV. Na TV eu fiz o Ricardo do Porto dos Milagres, fiz o Juliano do Meu Bem Querer, que não era vilão, mas ele acabava ficando bem maluquinho e bem esquizofrênico. Fiz... Qual deles foi o pior vilão? O Juliano ou o Alexandre? Mais mal? Olha, nenhum dos dois foram super mal, não, porque na Porto dos Milagres ele era mal, mas a minha mãe era tão mais má do que eu, que ela era a grande vilã da novela. Então eu não era o grande vilão. O grande vilão era Cássia Kiss? Era a Cássia Kiss? Então o autor escreveu ali era a grande vilania, era minha mãe. Então eu era um aprendiz de vilão. Adma Guerreiro. Eu era o Alex Guerreiro. Assim, eu era um aprendiz de vilão. Eu não fiz um grande vilão na dramaturgia. Não fiz. Tem vontade de fazer? Tenho, porque eles são interessantes. Mas eles movimentam a história, são mais coloridos, né? São mais diferentes da gente, né? São mais... Eles são... Já fiz em teatro. Eles são tão importantes quanto o protagonista. Então, mas o antagonismo é importante, né? Eu fiz o Meu Bem Querer. Meu Bem Querer? Meu Bem Querer, ele também era um antagonista jovem, porque o protagonista era o Murilo Benício, eu era o antagonista dele, assim. Eu tento sempre defender os vilões também, assim, no sentido de fazer eles com verdade também. Qual é a verdade daquele esquizofrênico, ou daquele mau caráter, daquele ser deturpado? É defendê-lo na melhor forma possível. Eu quero voltar para o teatro, falar da tua coisa de diretor, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Quero falar de emoção, Léo. Eu acho que eu tenho a impressão que são emoções diferentes. Quando você pega um texto e lê, e ele te emociona, é uma emoção diferente quando você está gravando a cena, uma cena que te emociona, e uma emoção diferente, imagino que seja, quando você vê a cena pronta, mesmo quando você não está. Me fala dessas emoções, Léo, por favor. Ao fazer ou ao assistir, e ao ler. A diferença de fazer e ao ler. ler. Ler, fazer e assistir. São diferentes as emoções, não são? São. Quando você lê, você pode se emocionar, se imaginar como você estaria emocionado. Pode também, às vezes eu me emociono muito quando leio. Ao fazer, aí eleva a 10ª potência tudo isso, né? Porque é tudo aquilo que você leu, imaginou, mas agora você tem que vivenciar. Então você tem que sentir na pele. Você vai ter que transformar você. Alguma coisa vai ter que transformar em você, nem que seja só aquele dia, só aquelas horas.
Tem, às vezes, cenas muito fortes que você acaba ali, a vontade é não fazer mais nada. Porque você foi tão fundo, tão fundo, tão fundo, tão fundo, que você meio que perde o rumo mesmo. O ator tem que respirar fundo e, opa, vamos lá, continua. E ao assistir, eu também embarco na emoção de novo. Eu prefiro até estar sozinho para assistir, porque eu embarco de novo, parece que eu estou revivendo aquilo que eu estava fazendo, me choro, e são graus diferentes dentro do ler, mas ao fazer, eu acho que é onde você tem que... Por exemplo, se você tem uma cena que você sofre muito, o ator se maltrata muito, né? Tipo, então, é uma maldade o que a gente faz com a gente mesmo. Acreditar piamente, por exemplo, que sua mãe ou seu pai morreram. Então, acreditar que aquilo é verdade, acreditar que do fim das coisas, né? Você vive tão real como se fosse verdadeiro. Então, a emoção da realidade. E quando você está acreditando que aquilo é realidade, é igual. É igual. Léo, e a sensação... É tão sofrido. E a É tão sofrido sensação quanto... Está travando um pouco. E a sensação de saber que levou emoção e que pode ter transformado alguém para melhor. Que é a função do ator, né? Levar emoção. Você falou uma frase agora que remete ao meu começo da minha carreira. Quando eu estava fazendo teatro amador lá no meu condomínio, eu com 15 anos de idade, eu fiz uma peça que quando eu saí da peça, eu falava um poema. O poema ele falava sobre o fim dos tempos. Começava assim o poema. A 12ª Guerra Mundial, como todos sabem, trouxe o colapso da civilização. Vilas, aldeias e cidades desapareceram da Terra. Assim começava o poema. Aí eu falava o poema todo, e no final do poema terminava uma desgraça, terminava um homem, uma mulher e uma flor, que era a visão da esperança, que podia acabar, o mundo podia acabar, podia acontecer, mas ia sempre terminar um homem, uma mulher e uma flor. Eu acabei a peça, fui para a plateia, assim, aí tinha uma amiga minha, bailarina, que morava no condomínio, ela olhou para minha cara assim, falou assim: Léo, você mudou a minha vida. Aquilo que você falou mudou a minha vida. O que aconteceu? Essa minha amiga, ela foi morar nos Estados Unidos, nunca mais voltou. Nunca mais voltou, eu nunca mais a vi. Mudou a vida profissional dela, ela era professora de balé do condomínio. Enfim, uma frase, uma emoção, um poema mudou a vida de uma pessoa, para pelo menos uma pessoa ao longo da minha vida. Eu sei que outras pessoas eu já devo ter mexido. Com o Rei Davi foi muito forte, as pessoas vinham muito falar comigo, assim, falar: nossa, você não sabe como aquilo mudou a minha vida, porque era uma representação de uma pessoa muito, muito forte, muito poderosa, muito emblemática, né? que é o Davi, Rei Davi. Então, eu sei que ao longo da minha vida eu mudei algumas cabeças, algumas pessoas. Isso, como eu estou te falando para você, foi o que me fez ser ator. O que me fez ser ator foi essa minha amiga, quando eu tinha 15 anos de idade, chegou para mim no meu olho, emocionada, chorando, e falou assim: você mudou minha vida. Entendeu? Eu era um menino de 15 anos de idade. Olha, isso é emocionante, né? Isso sim é emocionante, né? Não, eu me emociono agora falando de lembrar, porque assim, eu me lembro de uma vez que eu fui assistir uma peça, chamava O Tempo e os Conways. E eu lembro, era com o grupo Tapa. E eu lembro uma vez a Luciana Braga fazia, e tinha um personagem tão lindo que ela fazia,
que tinham 3 atos a peça, e o personagem dela era o único personagem que morria na história. Então, ele não participava do 3º ato, que a gente via quem morreu, e ela era o personagem mais cheio de vida, mais alegre. E tem um momento... Aí depois, quando a gente sabia que ela tinha morrido, voltava para o passado. A gente via os personagens que ela vai morrer, o outro não. E tinha um momento da vida da peça que todos os personagens falavam que gostariam de ser no futuro. Um queria ser um grande engenheiro, um queria ser rico, rica, outra... A única que não queria ser nada era o personagem da Luciana, que chegava para a plateia e falava assim: eu não quero nada, eu só quero viver. E era a única que morria. E ela falava: eu quero viver. Depois que eu saí dessa peça, eu chorava, eu ficava no meio-fio da rua ali. Essa peça mudou a minha vida. Eu, quando assisti, eu falei assim: cara, é isso que eu quero fazer, cara, é isso que eu quero. Eu me transformei de uma maneira com esse texto, com esse personagem. É isso que eu quero fazer com as pessoas, sabe? Isso, Você chegou a falar isso para a coisas que eu vi na minha vida. Já falei, eu fiz uma peça depois com ela. Eu fiz uma peça, o Casamento Branco do Sérgio Brito, a Luciana Braga fazia. Eu falei para ela, Lu, você mudou minha vida uma vez. Depois ela fez Éramos Seis, fazia minha irmã também, né? A gente trabalhou 2 vezes já juntos, depois disso. Vamos voltar um pouco para o teatro, que é teu habitat principal, digamos assim. O diretor, o Leonardo Brício, quando é que você se preparou para ser diretor? Como é que foi essa coisa do diretor? Hoje você também é um diretor de teatro. Eu fui muito assistente de muita gente. Eu fui assistente de direção de muita gente. Quando eu era do tablado, eu fui assistente de vários professores lá. Então, eu fui assistente de direção de várias montagens. Assim. Então, foi aí que eu comecei a ver que, às vezes, eu falava umas coisas para os atores, assim, que o diretor, eles tinham medo do diretor, mas eu ia lá no ouvidinho do ator e falava umas coisas e tirava umas coisas bem legais do ator, porque eles não tinham tanto medo de mim como assistente, né? E eles me amavam, porque Léo, é isso, porque o diretor estava lá, às vezes com raiva ou com... E eu comecei a ver que esse trabalho de psicologia, o fato também de eu ser ator, entender bastante o ator. Então, eu comecei a ver, e eu como eu tinha feito artes plásticas, belas artes, né, eu tinha abandonado, mas eu tinha esse dom de pintar, de desenhar, de gostar. Eu tinha também um dom estético que eu comecei a exercitar no meu lado de direção. Por exemplo, eu fazia o cenário, gostava de fazer a luz. Então, tipo assim, eu comecei a ver que na direção eu era mais do que o ator. Eu era o que conseguia vislumbrar todos os personagens para todos os atores e tentar que os atores fizessem o melhor possível de cada um em cada personagem. E também eu conseguia ver o todo, que eu sempre gostei, que eu gosto de cenário, eu gosto de luz. Então, eu conseguia botar o meu pitaco de coisas que opiniões artísticas, né? Como direção, eu sempre pude fazer mais isso. Eu amo. Já dirigiu televisão? Não, TV eu não tenho vontade. Não. Você gosta, pelo que eu senti hoje, mais do diretor, mais de dirigir do que de atuar. Você gosta muito de dirigir? Gosto muito, mas assim, eu tenho que ter uma obra que eu queira fazer, específica que eu queira dizer, algo que eu queira dizer. Então, e atores que eu quero trabalhar também. Então, eu não tenho exercitado mais o meu lado de direção por bastante tempo, algum tempo, porque muito... Como eu parei de dar aula no tablado eu tinha um pouco esse exercício, que eu tinha lá a ferramenta, os alunos, os atores, e isso me fomentava a direção. Hoje em dia, eu tenho exercitado mais o meu lado de ator mesmo, ou mesmo como diretor, dando os meus pitacos porque eu faço parte de uma companhia de teatro, onde a gente é um pouco autoral. Então, os atores dão muito... Por exemplo, a última peça que a gente fez, o Alto João da Cruz, o cenário tinha um cenógrafo, mas o cenário dei muita ideia.
Eu trazia coisa lá de casa meio que pronta e foi usada. Tipo assim, eu não assinei a cenografia, mas tá lá minhas ideias estavam lá, entendeu? Então, Eu exercito hoje. então, você atua, você dirige, você tem noção, até como diretor e artista plástico, de cenário, de luz, deve produzir, faz parte de um grupo que produz teatro. O Leonardo Brício tem vontade de ser autor, escrever? Eu tenho, acho que talvez seja a coisa que eu tenho mais bloqueio, mas já escrevi pequenas coisas é ótimo, coisas que eu não realizei, mas já exercitei sim, mas não pus em prática. Por exemplo, eu sou apaixonado pelos Miseráveis do Victor Hugo. E eu vi os musicais e não curtia, eu gostava dos musicais, das músicas e tal, mas eu não curtia, por exemplo, a história que eles transformaram do livro do Victor Hugo. Então, uma época, botei na cabeça que eu ia escrever e montar Os Miseráveis, mas da forma que o Victor Hugo escreveu. E eu cheguei a escrever, fiquei anos adaptando, tal, mas não cheguei a fazer. Eu tenho uns sonhos assim de coisas que eu gosto muito, que eu gostaria de mexer e escrever, mas ainda não eu acho que onde eu tenho mais bloqueio. Sou muito crítico. Tem que exercitar. Eu acho que seria interessante, porque você tem ideias legais. A gente está encaminhando para o final, mas eu tenho três perguntas para a gente encerrar. A primeira é a seguinte: como você vê, durante muito tempo a Globo foi hegemônica na feitura de novelas. Hoje, a Record parece que criou uma estrutura para esse segmento. Isso é muito positivo, né? Sim. Sim, novos campos de trabalho, né? Sim, se você vê Gênesis, quantos atores trabalharam em Gênesis? Tem atores de teatro. Tem atores de teatro que eu vejo ali, tipo assim, olha, fulano, amiga minha, amigo meu, tal, que faziam pouca TV, estavam fazendo ali, estão ali. Rei Davi foi um grande responsável para isso, né? Porque tinham tido 2 minisséries na Record e o sucesso do Rei Davi era fundamental para o futuro da emissora. Se Rei Davi não fosse sucesso, acabariam as novelas bíblicas, acabariam as séries bíblicas. Você gosta de novelas bíblicas? Você é católico? Sou católico. Uma vez eu falei uma frase que depois saiu em todas as mídias, porque eu falei do lado da autora do Rei Davi, né, a Vivian. Eu falei assim, olha, eu não quero virar ator bíblico, hein? Acho que eu me ferrei. Porque, tipo assim, nossa, as pessoas vinham me bater quase. Como você não quer? Rei Davi foi maravilhoso para você. Como você não quer? Porque, assim, eu tentava explicar. Rei Davi, eu fiz dos 28 anos aos 80, 90, sei lá. Barba diferente, cabelo diferente. Cara, que outro trabalho eu vou fazer que eu não vá me repetir? Porque a quantidade de coisas diferentes que eu fiz no próprio Rei Davi, tipo assim, eu vou falar assim, gente, não tem mais personagem, não sei, pode ser um vilão, tal, bíblico, tal, mas não tinha uma personagem bíblico porque eu fiz tanta coisa. Eu fiz ele com 28, com 40 anos, com 50 anos, com 80 anos. Assim, que personagem agora eu iria fazer bíblico que nego ia esquecer Rei Davi, sabe? Então eu não queria ficar marcado como um ator que só fazia histórias bíblicas, né? Porque, querendo ou não, tem uma pegada, né? Tem uma pegada e aí isso repercutiu na mídia, tal. Léo não quer ser um ator bíblico. É que eu sabia que a Record ia começar ali e já ia enveredar nisso. E eu não queria
é muito difícil, por isso que eu falo, no próprio Rei Davi eu já tinha feito muitas coisas. Como é que eu iria fazer mais coisas diferentes ali? Como as pessoas iam ver uma outra barba, um outro... Não tinha mais, assim, não tinha mais. Mas é uma bobagem. Enveredou mesmo, mas assim, tá dando oportunidade de trabalho para muita gente que estava esquecida e muita gente que nunca tinha feito televisão. Agora, o teatro, ao longo dos anos, principalmente no Brasil, sempre atravessou dificuldades, atravessa uma grande dificuldade hoje, mas não vai morrer nunca. Eu tenho a impressão que o teatro não vai morrer nunca, ele está sempre se reinventando. A telenovela, você acha que com essa coisa de streaming, de séries, telenovela, como ela está com os dias contados? Olha, a telenovela ela já vem se modificando de uns anos para cá. Vinda do Brasil. O João Emanuel foi um cara que eu acho que... João Emanuel Carneiro é um cara que sacou um pouco isso. O que a gente tinha na Janete Claire, antigamente, que eram os ganchos de final de capítulo, né? Que era gancho, às vezes, semanal, ou até gancho de final de capítulo. O João Emanuel começou a descobrir que ele tinha que fazer gancho no meio do capítulo, tipo assim, de intervalo para intervalo. Ele começou a ter uma criatividade e ele meio que inovou um pouco isso. Tipo assim, ele começou a trazer que a novela tem que ser num outro ritmo, onde as pessoas têm que ficar... É isso mesmo, tem que ter gancho atrás de gancho. A toda hora você tem que trazer o público, tem que trazer o público. É diferente da Janete Claire da vida, que era maravilhosa. Né? Tá falando de Janete Claire, acho que a papisa da dramaturgia do Brasil. Né? Janete e Ivani, né? Janete Hã? e Ivani Ribeiro, as duas, né? Também, Janete e Ivani Ribeiro. Vários outros também, o Cassiano Gabos Mendes, né? Grandes mestres. Grandes mestres. Mas agora, como o streaming, a pessoa escolhe o que quer ver. Então, tem que ser um ritmo alucinante, quase. E ver a hora que quer, não tem o horário certo, né? Que também é uma vantagem. Né? E ver a hora que quer. Antes da pergunta final, projetos para breve? Eu vou, assim que puder, né? A gente já está gravando a segunda temporada, vai gravar a segunda temporada do Arcanjo Renegado, que já devia ter feito ano passado. Né? O Arcanjo Renegado foi um tremendo sucesso na Globoplay, foi sucesso também quando foi no ar na Globo. Então, o povo quer ver, as pessoas querem ver a segunda temporada e a gente está atrasado. A gente já tem terceira temporada sendo escrita. Então, quer dizer, isso é o imediato. Né? E o meu trabalho com a companhia, com o Mondé, que é uma companhia de teatro no Rio, tem 11 anos. O Mondé, a gente também está se reunindo online aqui, né? pelo Zoom, e a gente está também com projetos sociais. Assim que retomar o presencial do teatro, a gente também está entrando em alguns editais aí para ver se a gente volta a trabalhar. Te desejo sorte nesses projetos, tá? Bom, amém. Aí é o seguinte, Léo, são mais de 30 anos de carreira, pelo que você relatou, profissional, tá? Eu estou deixando de lado o lado amador. Talvez uma centena de personagens, teatro, cinema, televisão, papapá, papapá, papapá. O que essa centena de personagens, no que essas centenas de personagens transformaram o homem Leonardo Brício? Você seria diferente não tivesse sido você ator? Uma pessoa diferente? Acho que não. Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, sempre fui. Eu sou uma pessoa humanista, preocupado com o ser humano, sempre fui. Sou uma pessoa muito ligada aos bichos, aos animais, sempre fui. Então, quer dizer, o Léo, a essência do Léo, ela sempre existiu, sempre existiu. Sempre fui esse Léo aqui que sou hoje aos 58 anos.
amante da natureza, amante meu pai me trouxe o amor ao esporte, né? Tipo assim, que vem da minha família, sempre tive na minha vida. Então quer dizer, se eu não tivesse sido ator, se eu tivesse sido médico, acho que eu seria sempre o mesmo Léo, só seria menos conhecido, só. Mas a essência mesmo do Léo sempre foi assim, sempre foi assim. Mas o Léo é feliz tendo sido ator? Sendo ator? Eu conquistei as coisas que eu queria conquistar, mas assim, eu não sou feliz porque 100%, porque a minha profissão no meu país, ela não é uma profissão estável. É uma profissão foi, né? Completamente instável. Nunca foi. Então, tipo assim, se eu não sou mais feliz, talvez pelo que meu pai falava um tempo atrás, me questionava se eu devia fazer teatro mesmo, que ele via qual a dificuldade que era, né? Eu só tenho uma vida mais instável. Mas eu tento, na estabilidade da nossa vida, nossa profissão, ser o mais feliz possível. Seria mais feliz se tivesse mais estabilidade. Mas infelizmente, eu escolhi essa profissão um tempo atrás e eu me ferrei, porque ela é assim nesse país. Mas ainda mais. Se autor, estamos tudo no mesmo saco. Estamos tudo no mesmo saco. Mas eu tenho certeza que te fez uma pessoa querida. Você deve receber muito afeto no teu caminho. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E tem, a partir de agora, ainda mais o meu afeto, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Muito obrigado pela tua simpatia, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado por você ter tornado esse papo bastante leve, bastante gostoso. Eu adorei e espero que você tenha gostado também. Muito obrigado, viu, Léo? Gostei muito, gostei muito. É sempre bom conversar com quem é do meio também, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração.